Irmãos, nesse dia, como eu venho dizendo, especial e histórico na vida da Igreja Metodista do Brasil, nós fizemos desse culto, estamos fazendo desse culto um culto de oração, não é um culto onde nós já intercedemos por vários motivos, porque nós precisamos da direção de Deus em todas as coisas. Eu quero, nessa manhã, compartilhar uma palavra muito simples, mas que o Senhor fez arder no meu coração, não é? Sobre a oração que precisamos fazer nesses dias. Nós vivemos um tempo em que nós estamos sendo confrontados pelo mundo no sentido de que o testemunho da igreja precisa ser um testemunho autêntico. Num tempo em que a gente tem uma crise de autenticidade em muitas áreas da sociedade, num tempo em que a corrupção assume lugares que a gente não imaginava antes, num tempo que a gente percebe que a distorção de caráter não está presente só em alguns dos autos, que não é tudo também, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Tem muita gente honesta trabalhando nos vários espaços da sociedade, mas onde a gente vê parte do alto escalão da liderança do nosso país envolvida, né, com corrupção, com distorções de caráter moral, a gente começa a se estabelecer um estado de generalização, como se tudo fosse assim, como se todos fossem assim. E há também quem adere a uma cultura de corrupção, porque diz, é assim mesmo, ninguém vai pegar, ninguém vai ver, tem uma cultura de impunidade, nos diversas. Já falei aqui, né, em momentos de compra e venda de imóveis, é uma coisa assim, muito comum você declarar um preço a menos para poder pagar um imposto a menos, não é? E as pessoas arrumam um jeito de todas as formas, e isso tira de nós a capacidade até de denunciar quem a gente acha que não está fazendo certo. Nesse tempo em que parece que a corrupção e que a perdição é generalizada, há um clamor por autenticidade. Levanta um sentimento de que a gente precisa de coisa séria. E esse sentimento alcança toda a sociedade e se volta para nós, para a igreja. Para aqueles que se dizem e que assumem para si a função de sal e luz. Luz do mundo e sal da terra. A gente vive um tempo em que a gente precisa de pais autênticos, de maridos autênticos, de mães autênticas, de filhos autênticos, de profissionais autênticos, de crentes autênticos, de verdade. E isso só pode ser realizado por obra do Espírito, porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, sem dúvida, esse é um tempo de nós revermos o que somos como igreja. É um tempo da gente perceber se nós estamos andando em fidelidade e se nós estamos deixando que os processos internos da nossa vida de igreja sejam dirigidos de fato pelo Senhor. E aí eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração sobre a oração que precisamos fazer. E aí isso se aplica a você que é pai de família, isso se aplica a você que é mãe, que é homem, que é mulher, mas isso se aplica a você também que exerce liderança na igreja, a você que entende-se um papel na vida da igreja. E o texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler os versos 9 a 15. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Mateus 6, de 9 a 15. Se você puder colocar-se em pé para nós fazermos juntos a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Senhor, que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Mateus insere essa oração no contexto do Sermão da Montanha, que é uma coletânea de ensinamentos de Jesus, que é uma coletânea de princípios, de fundamentos de uma vida agradável a Deus. E Jesus, então, se dedica a dar a nós um padrão de como deve ser a nossa oração, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém e que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas Jesus dá alguns pilares daquelas que devem ser coisas importantes para nós, daqueles que devem ser fundamentos na nossa vida de oração. E a primeira coisa que aparece é a declaração de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes, mas de ontem para cá, quando o Senhor foi gerando essa palavra no meu coração, uma frase ficou palpitando no meu coração: Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ele é santo e é capaz de nos santificar, mas santo verdadeiramente é o Senhor. O que se coloca diante de mim? Se coloca diante de mim o fato e a realidade que se o Senhor é santo, se Ele é santo, eu preciso ter clareza que eu sou pecador. Se Ele é perfeito, eu preciso ter clareza que eu sou imperfeito. Se Ele é pleno, eu preciso de clareza que eu sou incompleto. Porque muitas vezes nós olhamos um para os outros, vendo-nos como perfeitos e os outros como incompletos. Vendo-nos como santos e os outros como pecadores. Vendo-nos como irrepreensíveis e os outros como repreensíveis. Declarar que Deus é santo traz também à luz a realidade da minha pecaminosidade. A gente precisa de muito discernimento com quem muito aponta o dedo. Porque muitas vezes, quando eu estou ocupado demais em apontar o dedo contra os outros, eu esqueço que, como diz o velho jargão, tem 4 dedos apontados para mim. A oração de Jesus é uma oração que nos lembra a experiência de Isaías capítulo 6, que enquanto os anjos declaram santo, 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 santo ao Senhor, o que ocorre com Isaías? O que ocorre com Isaías, irmãos? Ele diz assim: ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu sou pecador. Uma experiência recorrente na vida da igreja é que quanto mais a igreja percebe a santidade do Senhor, mais ela se dá conta dos seus próprios pecados. Por outro lado, quanto mais a igreja perde a direção de quem é o Senhor e de quão puro e santo é o Senhor, mais ela esquece, ela se afasta da verdade a respeito de si mesmo. Basta lembrar dos fariseus, que tinha regra e lei para todo mundo, que investigava a vida de todo mundo, que olhava a vida de todo mundo, mas Jesus diz: a vida deles é como copo lavado por fora e sujo por dentro. A vida deles é como sepulcro caiado, belo por fora e tem morte por dentro. Queridos, nós precisamos orar para que Deus traga a nossa revelação da santidade do Senhor. Você pode dizer comigo assim: santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Porque
Porque na medida que nós nos abrimos para a santidade de Deus e nós somos contemplados pela santidade de Deus, nós somos impactados pelo poder de Deus e o pecado é manifesto. Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A nossa oração nesses dias, por nós mesmos e pela igreja é: mostra-nos a tua santidade. Revela-nos a tua santidade, Senhor. Manifesta a tua glória sobre nós, Senhor, para que o pecado seja manifesto, para que a mentira seja manifesta e para que o corpo seja sarado e também santificado. Amém? Porque a Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então a primeira oração e o primeiro fundamento de uma vida consagrada a Deus é: santo é o Senhor. Santificado seja teu nome. Santificado seja o teu nome. Há uma parábola que um escritor, um teólogo, não sei se foi, eu não me lembro o nome dele, eu não vou falar para não dar informação errada. Fez uma parábola de um templo que durante muito tempo era habitado por pessoas. Haviam pessoas anunciando, lendo a lei de Deus, lendo a palavra de Deus. Havia movimento, vida dentro da casa do Senhor. Havia transformação, havia celebração. Mas pouco a pouco, a vida interna foi morrendo, foi se perdendo. E do lado de fora cresceu mato, cresceu capim, cresceu espinhos. E pouco a pouco, à medida que a vida interna da casa do Senhor foi se perdendo, o acesso do povo, dos pecadores ao reino, também foi se perdendo. Pouco a pouco, a igreja se tornou, o templo, a casa, se tornou um lugar inacessível. Todas as vezes que a igreja está voltada para a santidade do Senhor, as suas portas se abrem e há lugar para pecadores. E cada vez mais chegam pecadores. Tem uma história engraçada do Barnabé, né, que só os mais antigos aqui, né, conheceram o Mazarope, lembra do Mazarope? Né? E diz que ele foi numa cidade, ele disse assim: eu cheguei, peguei um ônibus feio, e aí entrei numa cidadezinha feia, que tinha uma pracinha feia, uns banquinhos feios, e aí quando eu desci do ônibus, eu olhei, tinha uma portinha feia, uma senhora atrás de um balcão feio, e uma senhorinha feia, e tudo era muito feio. Aí ele chegou e perguntou assim: dona, aqui tudo é feio? Ela falou assim: e cada vez chega mais. E cada vez chega mais. Na medida que a igreja olha para a santidade do Senhor, a cada dia ela fica santa, a cada dia ela é santificada, e a cada dia ela toma consciência dos seus pecados, e a cada dia ela atrai pecadores. Tem sempre pecador chegando, tem sempre gente quebrada chegando. E a igreja nunca se acha pronta, nunca se acha acabada, nunca se acha realizada, porque ela sabe que santificado é o teu nome. Eu tenho muito medo de uma igreja altiva. Eu tenho muito medo e fujo da imagem de uma igreja arrogante, de uma igreja que se acha melhor do que as outras, de uma igreja que se acha capaz de julgar os outros. A Bíblia diz que eu devo julgar a profecia, mas eu não tenho autoridade para julgar os outros, porque a Bíblia diz que o joio e o trigo só podem ser diferenciados na colheita. E na colheita quem julga é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai separar o trigo do joio. Tem muito trigo com cara de joio, que você olha e parece. Tem muito joio com cara de trigo. A oração da igreja deve ser: santo é o Senhor. Amém, irmãos? E na medida que santo é o Senhor, eu me torno santo também, na medida que tomo consciência dos meus pecados.
No relacionamento conjugal, o processo de amadurecimento começa quando eu desisto de ter razão. Quem já desistiu de ter razão aqui no seu casamento? Quem já desistiu de ter razão aqui? Eu aprendi que é melhor ser feliz do que ter razão. É isso mesmo? Eu aprendi que é melhor ser feliz do que ter razão. E eu ouvi outro dia de um dos maiores líderes no Brasil, no mundo, chamado Bill Hybels, né? Ele disse que normalmente 90% das coisas que a tua esposa diz ao teu respeito está certo. Hein? E vice-versa, tá bom? E vice-versa. Parece que quando passa para a sogra, o sogro vai para uma média de 50%, 60%. Estou brincando. O primeiro dado é verdadeiro, o segundo já é chute meu. Né? Muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, que nos ama, está dizendo a verdade a respeito da gente. Só que às vezes ela não sabe como dizer essa verdade e eu não sei receber essa verdade. Às vezes eu não sei falar a verdade e eu não sei receber a verdade. Eu entro num processo de amadurecimento quando eu começo a prestar atenção no que o outro está falando e não me defender dele. Quando eu paro de me defender e presto atenção, porque se eu parto do pressuposto que o outro me ama, né, eu tenho que acreditar que tem alguma coisa boa no que ele está querendo dizer. Se eu parto do pressuposto que o outro resolveu viver uma vida inteira comigo, deve ter alguma verdade no que ele está falando, no que ela está falando. Então, eu amadureço quando eu paro de me defender e presto atenção no que o outro está falando. E julgo, agora sim é hora de julgar. Julgo o que o outro está falando a meu respeito. Eu quero entender. Eu levo para o altar. Eu digo, Deus, o que o Senhor está manifestando nisso? O Senhor está falando em quê através disso aqui? O que o Senhor quer falar ao meu coração? E aí Deus gera arrependimento, quebrantamento e cura, transformação. Enquanto a gente só se defende, enquanto a gente só justifica os nossos erros, a gente continua no erro. A gente continua no erro. Porque eu tenho explicação para tudo, eu justifico tudo, então não tem por que mudar. É assim porque tem uma razão. Então, se tem uma razão, não tem por que mudar. Quando eu olho para a santidade do Senhor, Ele mesmo, com amor e graça, traz a revelação dos meus pecados. Eu oro, irmãos, por uma igreja e por pessoas que tenham convicção de pecados e quebrantamento para se arrepender deles. E aí a gente vai voltar nisso daqui a pouco. O segundo fundamento é que Jesus diz assim, venha o teu... Pode entrar, irmãos, pode entrar. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem já ficou com medo de dizer para Deus assim, Senhor, seja feita a tua vontade? Quem já teve medo de fazer isso? Eu já. Você já teve? Você fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas se der para fazer assim, Senhor. Ah, Senhor, seja do jeito que o Senhor quiser, Senhor, mas deixa eu dar uma dica para o Senhor. Olha que eu conheço, hein, Senhor. Olha que eu sei. Não é? Tem um ditado entre a turma que gosta de orar, e é bom orar, que de madrugada a fila é menor. E aí alguém dizia outro dia para mim, só que o pessoal esquece que na China e no Japão é dia. Tem mais gente orando lá. Bom, só que também se eles oram de madrugada, a gente vai se encontrar no dia também, né? Brincadeira à parte, a gente acha, muitas vezes, que oração é uma forma de fazer com que Deus realize a minha vontade.
E aí eu jejuo para dizer, Senhor, eu estou jejuando para te pedir isso. Não é? Enquanto jejum bíblico nunca foi isso. Jejum bíblico é para trazer arrependimento, quebrantamento e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Jejum é uma forma não de agradar a divindade para trocar com ela. Jejum é uma forma de negar a minha carne, negar a minha vontade, para que se estabeleça na minha vida a vontade de Deus. Jejum é uma forma de dizer assim, eu sou limitado. Eu deixo de comer, tenho fome. Não é isso? Eu tiro um alimento da minha alimentação, eu sinto falta dele. Eu sou limitado. Eu tenho necessidade da graça de Deus. Eu tenho necessidade da intervenção de Deus. Eu tenho necessidade do cuidado de Deus. Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo a minha vontade, a minha visão, a minha capacidade de enxergar a realidade é limitada. Quantos entendem aqui que a sua visão do todo é limitada? Eu sou uma pessoa muito perseverante naquilo que eu acredito que é verdade. Sou mesmo, não é? Sou uma pessoa perseverante e insistente naquilo que eu acredito que é verdade. Mas eu ando sempre com uma antena ligada quando Deus está usando de uma outra pessoa para mostrar algo que eu não estou vendo ainda. Eu estou sempre atento a pessoas que já caminharam mais do que eu, que têm uma visão mais ampla do que a minha, para pegar carona no que ele já viveu. Quando eu estava no seminário, e agora eu estou dando aula no seminário, e é uma experiência interessante, muito interessante, né? Eu estou me propondo a fazer uma coisa diferente. Eu ouvi vários pastores dizendo assim para mim, eu levei 10 anos para poder aprender isso. Eu quebrei a cabeça por 10 anos para descobrir isso. E vários iam falar para a gente e diziam assim, levei 10 anos. E é engraçado que era 10 anos. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso perder 10 anos. E uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu me formei e fui assumir uma igreja, foi chamar o pastor Lutero. Hoje eu tentei falar com ele, não consegui, né? Eu acho que ele já tinha saído de casa quando eu liguei. E disse assim, pastor Lutero, ele já era meu discipulador desde os 15 anos de idade. E eu disse para ele assim, eu preciso que o senhor seja meu discipulador. Naquela época isso era uma coisa, não era uma coisa comum. Isso tem 17 anos, quase 18 anos. Né? Foi no ano de 2000, né? Janeiro de 2000. Dezembro de 99 ou janeiro de 2000. Né? Tem 15 anos. Né? E eu disse para ele assim, ele me olhou estranho, eu falei, eu não quero que o senhor pastoreie no meu lugar, mas eu quero que o senhor me discipule, eu quero que o senhor me oriente. Irmãos, como eu economizei tempo assumindo que a minha visão era limitada. Declarar, venha o teu reino, é uma atitude de me ver inacabado, de me ver incompleto, de me perceber frágil e necessitado. Uma outra história que eu vivi, eu nunca fui muito bom de bola. Nunca joguei muito bem futebol. Eu acho que hoje eu jogo melhor do que aquela época. Mas o meu critério de avaliação é que eu jogo com os meninos, com as crianças, entendeu? Porque eu acho que se me colocar no meio dos adultos, eu vou tomar um baile, né? E teve um dia que eu comprei uma tornozeleira, uma caneleira, não é? Calcei acho que um quichute. Quem calçou quichute aqui? Conga bicão, quem calçou? Bamba. Lembra do Bamba? Né? Então, eu também calcei esses negócios tudo aí. Isso é o pessoal da década de 70, né? A gente calçou esse negócio. E fui para o campo de jogar bola. E eu me lembro que um olhou para mim e falou assim, quem vê assim até acredita. Né? E eu estava parecendo uma árvore de Natal, todo enfeitado, mas futebol, jogar bola mesmo, nada. A gente precisa tomar cuidado.
para a gente não fazer uma propaganda enganosa a respeito de nós mesmos. Não é? É muito complicado quando eu perco a visão de mim mesmo. E a Bíblia diz assim: ninguém pense de si mais do que convém. Não se assente nas primeiras cadeiras para que não aconteça de você ser convidado para sentar nas últimas. Espere ser convidado a sentar nas primeiras. Quando eu me dou conta que sou limitado, eu não tenho problema com a soberania de Deus. E eu quero saber, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida. Tem uma música linda que não ficou popular, mas que dizia assim: não a minha vontade, mas a tua. Não os meus planos, mas o teu querer. Que a minha vontade seja a tua. Me ensina, Pai, a obedecer. Quantos querem o reino do Senhor entre nós? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ah, irmãos, como é precioso aprender isso. E parar de brigar contra a vontade de Deus. Diga para o teu irmão assim: não queira nada na tua vida. Fala com ele: não queira nada que não seja a vontade de Deus. Porque vai custar muito caro para você. Entendeu? Queira a vontade soberana de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Quantos querem a vontade de Deus na sua vida aqui? Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Só ela. Só. E às vezes a vontade de Deus é diferente da nossa expectativa. Não é? Às vezes a vontade de Deus é diferente da nossa expectativa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma vez, Jesus fala da nossa limitação. Mais uma vez, Jesus ministra a respeito da nossa limitação. É interessante que quando Deus guiou o povo pelo deserto, o maná era só para o dia. Na sexta-feira vinha maná para a sexta e para o sábado. Porque o sábado era dia de descanso ao Senhor. Né? Então, todos os dias vinha pão e maná para hoje. Nós vamos orar para que Deus nos livre das sobrecargas que nós colocamos sobre a nossa vida. Quem já leu um texto na Bíblia que diz que Deus não vos deu provação e tribulação que não fosse, humana. Deus não nos dá tribulação que a gente não pode suportar. Deus não dá, mas muitas vezes a gente vai atrás. Não é verdade? Deus não dá, mas muitas vezes nós vamos atrás. Nós vamos atrás de provas, de cargos, de enfardos que Deus não colocou sobre a nossa vida. Eu preciso ter clareza de qual é a porção do Senhor sobre a minha vida. O que é que Deus está me dando hoje? O que é que Deus está te dando hoje? Deus te deu um casamento? Deus te deu uma família? Deus te deu um trabalho? Deus te deu uma profissão? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito você vai ser colocado. Mas não queira o que não é seu. Não queira o que não é seu. Porque aquilo que não é meu, eu não posso carregar, eu não posso pagar e eu não posso dar conta dele. Eu só quero, e você só deve querer, o que é porção de Deus para a sua vida. Se a porção de Deus para você hoje é um prato de angústia, que seja. Porque na angústia, às vezes, Deus está fazendo gerar uma nova realidade. Se a porção de Deus para você hoje é um deserto, que seja. Porque no deserto cai maná, no deserto a água amarga se torna doce, no deserto sai água da pedra. Se a porção de Deus para você hoje é um tempo de colheita, aleluia! Vamos colher e vamos pegar todos os frutos, que hajam cestos para toda a colheita. Mas
que o pão nosso de cada dia seja nos dado hoje. Amém, irmãos? Vamos seguir. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós falamos de arrependimento lá na frente. Mas aqui fala de perdão. A gente lê esse texto pensando no perdão que eu tenho que pedir. Mas, na verdade, o texto fala muito forte do perdão que eu tenho que dar. Quantos aqui já precisaram perdoar alguém? Quantos aqui já tiveram dificuldade de perdoar alguém? Por que você tem dificuldade? Na maioria das vezes, a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente associa perdão a sentimento. E eu digo assim, eu não consigo perdoar essa pessoa. Porque ainda tem uma mágoa aqui, ainda tem um ressentimento, eu não consigo. Eu aprendi há um tempo na minha vida que perdão não é uma coisa que a gente faz de forma sentimental. Perdão é um ato racional e de fé. O que a irmã Edmeia falou aqui sobre arrependimento, na terça-feira, quem estava aqui, eu acredito isso sobre perdão. Eu já falo isso há vários anos, que perdão é uma escolha de obediência. Eu escolho perdoar, eu escolho obedecer, porque é um mandamento do Senhor. Eu adquiri uma disciplina para a minha vida. Quando eu vejo uma situação enchendo meu coração de ira, de revolta, eu digo, Senhor, eu libero perdão para fulano em nome de Jesus. E aí quando volta de novo, eu digo, Senhor, eu libero perdão para fulano em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Eu não vou deixar o pecado criar raiz na minha alma. Uma coisa é ira, raiva, inconformismo. Outra coisa é raiz de amargura. Raiz de amargura vai entranhando pela tua alma. Eu aprendi a liberar perdão. Eu não dependo que o outro me peça perdão para perdoá-lo. Ouvir pedir perdão é uma coisa que liberta o outro. Mas liberar perdão liberta a mim mesmo. E liberta o outro também. Quando eu libero perdão para o outro, eu deixo ele livre. Não me deve nada, segue sua vida. E eu também não vou ficar preso a uma situação de angústia, de raiva, de tristeza. Eu escolho perdoar. Porque eu creio que todo mandamento de Deus é seguido de bênção. Amém, irmãos? Mas, pastor, tem faltas que são tão graves, que fazem tanto mal. Sim, eu sei disso. Mas sem a liberação do perdão, difícil, você nunca vai conseguir tratar daquilo. Mas quando você libera o perdão, o seu coração fica aberto para o agir de Deus. Estava acontecendo uma coisa no Oriente Médio, e eu pude ver numa entrevista que foi mostrada para a gente da igreja no Egito. Eu não sei quantos se lembram, não sei se foi no início desse ano, no final do ano passado, vários templos foram queimados. E pessoas foram mortas. E não havia no Egito essa cultura de perseguição a cristão. Já se vivia, especialmente nos grandes centros, uma certa paz. E grupos radicais vieram e incendiaram. E eu vi uma mãe que tinha perdido seu filho, a sua filha, em rede pública, dizendo assim, diante de um entrevistador, eu perdoo quem fez isso com a minha filha, meu filho. Porque a gente crê na vida eterna e minha filha está com o Senhor Jesus. Eu não sei se eu daria conta de fazer a mesma coisa que aquela dona está fazendo. Mas quão impactante tem sido o testemunho dos cristãos no Oriente Médio, porque eles estão perdoando. A outra religião só conhece a palavra vingança. Perdão não existe na outra confissão religiosa predominante lá. Essa palavra não existe. Existe vingança. E os cristãos estão liberando perdão. E o lugar onde a igreja proporcionalmente mais cresce hoje, um dos lugares é no Oriente Médio.
em meio a toda a perseguição que acontece. Nós precisamos, irmãos, de pessoas, de famílias, de igrejas que andam sem peso, sem carga. Que quando eu não libero perdão, eu carrego cargas pesadas. Sabe, eu sou impedido de andar. Eu não posso ser movido por ressentimento. Eu não posso ser movido por raiva, por discordância, por guerra, por divisão. Eu sou guiado pela revelação do Espírito. Nós somos chamados a ser guiados pela vontade de Deus e pela revelação do Espírito. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você percebe que do início ao fim a fragilidade humana está presente? Quem é que pede e diz, não me deixe cair em tentação? Quem é que fala isso? São pessoas fortes? Hein? São pessoas cheias de si que falam isso? Não. Você já viu dizer que a maioria das pessoas que morrem afogadas, elas sabem nadar? Já ouviram falar isso? Elas nadam bem? Elas sabem nadar, só que como elas confiam demais em si mesmas, elas desrespeitam seus limites. Muitos casos, né? E vão além do que pode. E aí, chega uma hora que falta fôlego. Falta fôlego. Quem impede e diz, Senhor, não me deixe cair em tentação, é gente que sabe que pode cair. Entendeu? Aliás, esse é um princípio muito presente no AA, não é? Que tem fundamento cristão, não é uma organização cristã, mas tem fundamento cristão. Nasceu dentro de uma igreja. Eu sou livre, estou em abstinência há tantos dias e tal. Mas se assume necessitado de cuidado. Eu tenho muito medo de igrejas e pessoas fortes demais. Fortes demais. Imbatíveis. Donos de toda a verdade. Que Deus edifique uma igreja que peça, não nos deixes cair em tentação. Que Deus edifique uma igreja que tenha um coração quebrantado, contrito, arrependido, sabedor que é carente de Deus. Irmãos, essa é a minha oração. E é a oração que o Senhor nos ensinou, porque Jesus disse assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje eu saí de casa, no carro já, eu orei com meus filhos e disse, Senhor, nos ajuda hoje a fazer só o que alegra o seu coração. Só o que alegra o teu coração. Porque esse é o propósito maior da igreja, alegrar o coração de Deus. Esse é o propósito maior da tua vida, alegrar o coração de Deus. Amém, irmãos?